O preço da beleza. Rituais brutais que transformaram corpos em esculturas vivas. Cena 1. Imagem. Um close-up extremo em um pé feminino, delicadamente enfaixado com a pele esticada e pálida. A luz é fraca, quase fantasmagórica. Narração. Voz tensa e intrigante. Em 1900, um médico britânico em Xangai realizou o primeiro raio-x em um pé chinês. O que ele viu o fez vomitar. Cada osso esmigalhado, os dedos dobrados para trás escondidos sob a sola. O arco comprimido em um ângulo de 90 graus. O pé media exatos 7 centímetros, mas o que o deixou doente foi a confissão da mulher. Sua própria mãe fez isso com ela, de propósito. Cena 2. Imagem. Montagem rápida de imagens perturbadoras. Um pé minúsculo e deformado, um colar de latão pesado em um pescoço fino, uma lâmina afiada. A música de fundo é sombria e crescente. Narração. E se eu te dissesse que essa não foi uma história isolada de horror? E se eu te contasse que, em 3 continentes, ao longo de mais de 1000 anos, civilizações inteiras transformaram corpos femininos em esculturas vivas, e que o processo matou milhares? Hoje vou expor 3 rituais de beleza que, número 1, envolveram a quebra deliberada de ossos em meninas jovens. E foram mães, não homens, que fizeram isso com suas próprias filhas. Número 2, criaram arte tão extrema que mulheres fisicamente não conseguiam sobreviver sem ela. Removê-la significava morrer em horas. Número 3, ainda está acontecendo agora, em 2025, com autoridades fechando os olhos. Não saia ainda, porque o que vou te mostrar no número 3 ainda era praticado abertamente nos anos 90, e historiadores tentaram apagar dos livros. Aperte o botão de inscrever-se, porque isso vai ficar muito mais sombrio. Cena 3. Imagem. Imagens de arquivo em preto e branco de mulheres chinesas com pés enfaixados, andando com dificuldade. A atmosfera é de opressão e sofrimento silencioso. Narração. Eis o que eles não ensinam nas aulas de história. Entre o século X e este exato momento, 3 culturas completamente separadas em 3 continentes diferentes chegaram independentemente à mesma conclusão aterradora. Corpos de mulheres eram telas, não para decoração temporária, não para tinta ou joias, mas para mutilação permanente e irreversível que as transformava no que a sociedade chamava de belo. E aqui está a parte que vai te dar arrepios. Essas não eram seitas marginais escondidas em cavernas, eram práticas mainstream. Na China, o enfaixamento de pés atingiu 80% de participação em algumas províncias. Estamos falando de 100 milhões de mulheres ao longo de 1000 anos. Na África Oriental, certas regiões viram 90% de conformidade. Em Myanmar, tribos inteiras tornaram isso obrigatório. Essas práticas atravessaram impérios, sobreviveram a guerras, fomes, mudanças de regime e invasões estrangeiras. Governos tentaram proibi-las e falharam repetidamente. Mas ao final deste vídeo, você entenderá por que historiadores tentaram enterrar essa história, porque a resposta a uma simples pergunta expõe uma verdade desconfortável sobre a psicologia humana. Quem você acha que impôs essas tradições? Quem segurou as meninas? Quem empunhou as facas e os panos de amarração? Se você disse homens, está errado. Em todas as 3 culturas, as mulheres policiaram essas práticas mais do que os homens jamais fizeram. Mães, avós, tias, elas eram as executoras. A pergunta que me tirou o sono pesquisando isso: por que as mulheres fariam isso umas com as outras? Fique comigo, porque vou responder a essa pergunta. Mas primeiro, você precisa ver o que elas realmente fizeram. Cena 4b. Imagem. Uma animação gráfica mostra um pé infantil sendo dobrado e enfaixado. Sons de ossos quebrando são ouvidos sutilmente. Narração. Vamos começar com a prática que durou exatamente 1000 anos.
Imagine que você é uma menina de 6 anos na China do século XV. Você acorda e sua mãe está sorrindo para você. Ela segura uma bacia de água morna misturada com ervas e uma tira de pano branco de 3 metros. Hoje é o dia em que ela vai quebrar seus pés. Isso é o enfaixamento de pés. E é exatamente o que parece. Sua mãe mergulha seus pés naquela água herbal, não para conforto, mas para amaciar a pele, para que não rasgue tão facilmente. Então ela pega seus dedos, todos os 4 dedos menores, não o dedão, e os dobra completamente para trás, prendendo-os sob a sola do seu pé. Você ouve o estalo. Em seguida ela pega o pano e o enrola em seu pé tão apertado que você não sente mais seus dedos. Ela começa pelos dedos, dá a volta no calcanhar, puxa o calcanhar e os dedos juntos, esmagando o arco. 3 metros de pano, enrolados tão apertados que, quando ela termina, você não consegue mover um único dedo. Cena 5. Imagem. Close-up em um pé enfaixado, com sinais de infecção e pus. A imagem é chocante. Narração. É isso que os livros didáticos não vão te contar. Isso não era uma coisa única. A cada 2 dias sua mãe desembrulhava os curativos. Agora o pano está encharcado de sangue e pus. Suas unhas começaram a crescer na carne porque estão pressionadas contra a sola. Às vezes os dedos menores necrosam. A carne fica preta e cai completamente, e ela os enrola novamente, mais apertado. Um manual de enfaixamento do século XVII, registros de refinamentos reunidos, deu instruções explícitas. Comece antes dos 6 anos, ou os ossos endurecerão e não poderão ser moldados. Aperte os curativos a cada 3 dias. Se a criança ainda conseguir flexionar os dedos, você falhou. Isso continua por um mínimo de 2 anos. Seu arco é quebrado novamente a cada 3 a 4 semanas, conforme seu pé cresce, forçando-o naquele formato de lótus característico, exatamente 7 centímetros de comprimento, o lótus dourado perfeito que a torna casável. Você consegue andar? Mal. Mulheres com pés enfaixados não conseguiam viajar mais de 1,5 km sem dor excruciante. Todo o peso do corpo delas era equilibrado no calcanhar e no dedão. Imagine andar com um pé permanentemente quebrado por 70 anos. Cena 6. Imagem. Uma estatística chocante aparece na tela. 1 em 10 meninas morria durante o processo. Narração. Mas aqui está o número que deveria te assombrar. 10% das meninas morriam durante o processo de enfaixamento. Infecção, sepse, gangrena se espalhando pela perna. 1 em cada 10 meninas mortas, para que as outras 9 pudessem ser consideradas bonitas. E é isso que me tirou o sono. As mães sabiam disso. Elas tinham visto irmãs morrerem, filhas de vizinhas morrerem, e ainda assim faziam. Quando o enfaixamento de pés foi oficialmente proibido em 1912, ele já havia tirado milhões de vidas e aleijado 100 milhões de mulheres. A última fábrica de sapatos para pés enfaixados só fechou em 1999. Acha que é o pior? Não saia ainda, porque o que vou te mostrar faz o enfaixamento de pés parecer misericordioso. Pelo menos as mulheres chinesas podiam tirar os curativos à noite. A próxima cultura criou uma modificação tão permanente que removê-la significava morte por sufocamento. E ainda está acontecendo hoje. Na verdade, se você tiver R$20, pode voar para a Tailândia agora mesmo e pagar R$1 para tirar uma selfie com uma mulher presa nesse pesadelo. Deixe-me mostrar o que realmente está acontecendo nessas aldeias turísticas. Cena 7. Os imagens. Uma mulher caiã com o pescoço adornado com anéis de latão. Ela sorri timidamente para a câmera. Narração. O nome dela é Muga Ador. Ela tem 32 anos. Ela usa 11 quilos de anéis de latão empilhados em volta do pescoço, e seu pescoço parece 25 centímetros mais longo que o seu.
É isso que os guias turísticos dizem. Seu pescoço foi esticado desde a infância. É lindo, é tradição. É isso que eles não contam. Se você remover esses anéis, ela vai sufocar e morrer em horas. Quer saber por quê? Porque o pescoço dela não está esticado de forma alguma. Esta é a tradição de enfaixamento do pescoço Kayan, de Myanmar, e é construída sobre uma mentira grotesca. Esses anéis de latão não esticam o pescoço para cima. Eles esmagam a clavícula e as costelas superiores para baixo, comprimindo-as em até 5 centímetros. O peso dos anéis empurra lentamente os ombros para baixo, criando a ilusão de um pescoço mais longo. Mas aqui está a parte horrível. Isso começa quando as meninas têm 5 anos. Você tem 5. Uma mulher mais velha desliza o primeiro anel de latão sobre sua cabeça. Pesa cerca de meio quilo. Parece apertado, mas tolerável. Todo ano, no seu aniversário, eles adicionam mais um anel, e mais um, e mais um. Quando você tem 15 anos, você usa de 11 a 13 quilos em volta do pescoço. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você dorme com eles, você come com eles, você nunca os tira. Cena 8. Imagem. Uma animação mostra a compressão da clavícula e das costelas superiores. Narração. E é isso que acontece dentro do seu corpo. Seus músculos do pescoço atrofiam. Eles param de fazer o trabalho de sustentar sua cabeça, porque os anéis fazem isso por eles. Seus músculos dos ombros enfraquecem, suas vértebras se deslocam. Após 10 anos, os músculos do seu pescoço ficam tão fracos que não conseguem suportar o peso da sua própria cabeça. Um relatório colonial britânico de 1935 documentou exatamente o que acontece quando os anéis são removidos. Eles tentaram, um esforço humanitário, libertar as mulheres dessa prática bárbara. 3 mulheres morreram em 24 horas. Seus pescoços não conseguiam suportar suas cabeças. Elas sufocaram quando suas vias aéreas colapsaram. Então, quando turistas pagam $1 para tirar fotos com Muhor naquela aldeia na Tailândia, é isso que eles estão realmente fazendo. Eles estão financiando um zoológico humano. Essas mulheres não podem sair. Remova os anéis. Elas morrem. Mantenha-os. Elas estão presas em uma aldeia, apresentando cultura tradicional para fotos do Instagram. O governo de Myanmar sabe, o governo tailandês sabe, e eles não fazem nada porque isso gera receita de turismo. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Por que as novas garotas ainda se voluntariam para isso? Perguntei a Muhor, através de um tradutor. A resposta dela: se eu não usar os anéis, nenhum homem da minha tribo vai se casar comigo. Não terei futuro, morro de fome. Casamento ou morte, essa é a escolha. E mães olham para suas filhas de 5 anos e escolhem os anéis. Pelo menos as mulheres Kayan ainda conseguem respirar sozinhas. Pelo menos elas conseguem comer sem ajuda. Cena 9. Imagem. Imagens gráficas e perturbadoras de mutilação genital feminina. A música se torna mais intensa e angustiante. Narração. A próxima prática que vou descrever faz ambas parecerem gentis, porque a Organização Mundial da Saúde estima que 44 milhões de meninas com menos de 14 anos vivem com isso agora, hoje, e em algumas regiões, 1 em cada 3 morre disso. Preciso que você fique comigo nesta, porque vai ficar brutal. Você tem 8 anos. Você acorda e as mulheres mais velhas estão reunidas do lado de fora da sua casa. Você não sabe por quê, mas sua mãe está chorando. Elas te levam para uma cabana. 4 mulheres te seguram, seus braços, suas pernas, você está gritando. Você vê a lâmina de barbear. Isso é mutilação genital feminina, especificamente a forma mais extrema chamada infibulação. E isso vai mudar sua vida para sempre. É isso que acontece. Sem anestesia, uma mulher mais velha, geralmente sua avó ou tia, usa uma lâmina de barbear para cortar o tecido genital externo. Em seguida, usando espinhos de acácia como agulhas e fio feito de tendão de animal,
Ela te costura quase completamente. Ela deixa uma abertura do tamanho de um palito de fósforo. É isso. A Organização Mundial da Saúde confirma que 200 milhões de mulheres vivas hoje passaram por isso. 44 milhões são meninas com menos de 14 anos. Em certas regiões do Sudão e da Somália, onde a forma mais extrema é praticada, 1 em cada 3 meninas morre de hemorragia ou infecção em uma semana. 1 em cada 3. Mas se você sobreviver, é assim que será sua vida. Urinar leva 15 minutos por causa da abertura minúscula. A menstruação se torna uma agonia, pois o sangue se acumula. Infecções são constantes. Cicatrizes se formam, endurecem. Então chega a sua noite de núpcias. Seu marido usa uma faca para te abrir. Sem hospital, sem anestesia, apenas ele e uma lâmina. Se você sobreviver ao parto, e muitas não sobrevivem, porque o tecido cicatricial não estica, eles te costuram novamente depois para te manter pura. Você é aberta e costurada várias vezes ao longo da vida. Cena 10. Imagem. Uma sobrevivente de MGF testemunhando em um tribunal. Seu rosto exibe dor e resiliência. Narração. Uma sobrevivente chamada Ifra Ahmed testemunhou perante a ONU. Eu tinha 10 anos. Lembro que a dor era tão severa que perdi a consciência. Acordei 3 dias depois sangrando. Minha irmã morreu do mesmo procedimento quando tinha 9. Aqui está a parte que me destruiu durante minha pesquisa. Quando olhei para quem realizava esses procedimentos, 80% eram mulheres, avós, parteiras tradicionais, mães que passaram por isso. Ifra Ahmed disse que sua própria avó a segurou enquanto sua tia a cortava. E aqui está a pergunta que prometi responder. Por que as mulheres fariam isso umas com as outras? Eu sei que isso é sombrio. Eu sei que você provavelmente está se sentindo mal agora. Mas se você ainda está assistindo, você está claramente tão fascinado pelas verdades brutais da história quanto eu. E você entende por que não podemos esquecer essas histórias. Antes de te dar a resposta para essa pergunta, e ela vai reformular tudo o que você acabou de assistir, aperte o botão de inscrever-se. Na próxima semana, vou revelar práticas de beleza que ainda são completamente legais em países ocidentais. Você provavelmente está fazendo uma delas, e as consequências a longo prazo para a saúde vão te chocar. Cena 11. Imagem. Uma montagem rápida de mulheres de diferentes culturas com olhares determinados. Narração. Agora vamos falar sobre por que as mulheres se tornaram as executoras. 3 culturas, 3 continentes, 3 práticas horríveis. E em todas as 3 as mulheres não eram vítimas da crueldade dos homens. Elas eram as executoras de sua própria opressão. Aqui está a verdade que os historiadores tentaram enterrar. Na China do século XII, manuais de enfaixamento de pés eram escritos por mulheres para mulheres. Na cultura Caiã, mulheres mais velhas decidem quais meninas recebem os anéis. Os homens não têm voz. Em comunidades que praticam MGF, quando governos tentam proibi-la, mulheres formam sociedades secretas para continuar clandestinamente. Por quê? Porque em todas as 3 culturas, o casamento era sobrevivência, não amor romântico, não parceria, sobrevivência literal. Uma mulher chinesa sem pés enfaixados não podia se casar, ela não podia herdar propriedade, ela não podia trabalhar em empregos respeitáveis, ela se tornaria uma mendiga ou uma prostituta. Uma garota Caiã sem anéis no pescoço é considerada feia, incasável. Ela seria expulsa da tribo sem ter para onde ir. Uma garota africana não circuncidada é considerada impura. Nenhum homem vai se casar com ela. Ela não terá proteção, nem recursos, nem filhos para cuidar dela na velhice. Então, quando uma mãe quebra os pés de sua filha, ela não está sendo cruel. Em sua mente ela está garantindo o futuro de sua filha. Ela está mostrando amor da única maneira que o sistema permite. Quando uma avó costura sua neta, ela não está sendo sádica.
Ela está garantindo que essa garota possa se casar, possa comer, possa sobreviver. A crueldade não é individual, é sistêmica. Cena 12. Imagem. Gráficos mostrando a persistência das práticas apesar das proibições. Narração. A China tentou proibir o enfaixamento de pés em 1645, falhou. Tentou novamente em 1902, falhou. Finalmente obteve sucesso em 1912, mas a última fábrica de sapatos de amarração só fechou em 1999. São 354 anos de proibições falhas. Myanmar aprovou leis contra o enfaixamento do pescoço em 1962. A prática continua hoje, 63 anos depois. 28 países africanos proibiram a MGF. Em 2023, as taxas aumentaram 12% na Indonésia. Praticantes clandestinos agora cobram o triplo, devido ao risco legal. Então, como a mudança realmente acontece? Não através de leis, não através de intervenção externa, através de mulheres que escaparam, sobreviveram e voltaram. Ifra Ahmed, a sobrevivente de MGF que mencionei anteriormente, retornou à Somália. Ela não deu palestras, não envergonhou. Ela reuniu as mulheres mais velhas, as cortadoras, e fez uma pergunta. Vocês gostariam que sua neta sofresse o que vocês sofreram? Todas elas disseram não. A mudança acontece aldeia por aldeia. Quando uma mulher mais velha respeitada se levanta e diz: estamos parando com isso hoje. Na China, uma mulher chamada Ku Jin fundou a Natural Food Society em 1904. Ela foi executada por isso em 1907, mas em 5 anos as taxas de enfaixamento de pés caíram de 80% para 40%. No Quênia, a comunidade Maasai abandonou a MGF em 2016, quando 1.500 mulheres mais velhas se reuniram e declararam publicamente o fim da prática. As executoras se tornaram libertadoras. Cena 13. Imagem. Uma imagem final de um pé enfaixado, mas agora com uma pequena flor crescendo entre os dedos. Narração. Mas aqui está o que me mantém acordado. Levou 1000 anos para acabar com o enfaixamento de pés. Estamos apenas 113 anos nesse status de terminado, e algumas comunidades ainda praticam em segredo. O enfaixamento do pescoço persistiu por 600 anos. A MGF existe há mais de 2000 anos. Essas práticas não morrem facilmente porque não são mantidas por homens com armas. Elas são mantidas por mães que acreditam que estão protegendo suas filhas. Essa é a parte mais desoladora de todas. Vamos ser claros sobre a escala da devastação que estamos falando. Enfaixamento de pés. 100 milhões de mulheres ao longo de 1000 anos. Milhões mortas por infecção. Sobreviventes viveram com dor crônica, ossos quebrados e imobilidade por toda a vida. Enfaixamento do pescoço. Dezenas de milhares de mulheres ao longo de 600 anos, ainda continuando. Mulheres que fisicamente não conseguem sobreviver sem suas correntes literais. MGF. 200 milhões de sobreviventes vivas. Milhões mortas ao longo de 2000 anos. 44 milhões de meninas com menos de 14 anos, vivendo com isso agora. Hoje, enquanto você assiste a este vídeo, o número combinado de mortes chega a milhões. O sofrimento é incalculável. E antes que você pense, graças a Deus, isso é história antiga, não é. Em 2023, as taxas de MGF aumentaram 12% na Indonésia. Isso não é um erro de digitação. Aumentou. Em 2023, agora mesmo, você pode comprar uma passagem para a Tailândia e pagar para ver mulheres Caian em zoológicos humanos. TripAdvisor tem 847 avaliações. Classificação de 4 estrelas. Na China rural, pesquisadores encontraram 3 vilas ainda praticando enfaixamento de pé secreto, tão recentemente quanto 2014. Estes não são mistérios antigos que admiramos à distância. São histórias documentadas que deliberadamente esquecemos, porque lembrar é desconfortável. Gostamos de acreditar que o progresso é linear, que a humanidade avança inevitavelmente para a iluminação.
mas práticas de 1000 anos morreram há menos de 100 anos. Algumas nunca morreram. Cena 14. Imagem. Uma tela dividida mostrando os 3 rituais de forma impactante. Narração. Aqui está minha pergunta para você, e quero que você realmente pense sobre isso. Qual prática te chocou mais? Foi a quebra de ossos de 1000 anos, a armadilha de sufocamento disfarçada de joia, ou o ritual que ainda está tirando vidas de crianças hoje? Comente abaixo, mas aviso justo, esta sessão de comentários está prestes a ficar intensa, e se você acha que é o quão sombrios os padrões de beleza podem ser, espere até ver o vídeo da próxima semana. Vou expor práticas de beleza que são completamente legais em países ocidentais agora. Você provavelmente está fazendo uma delas, e os médicos estão começando a falar sobre os danos a longo prazo. Spoiler: uma delas tem uma taxa de mortalidade maior do que o enfaixamento de pés, e é realizada 300.000 vezes por ano apenas nos Estados Unidos. Aperte o botão de inscrever-se, porque os horrores da cultura da beleza não terminaram na história antiga, eles apenas ganharam um marketing melhor.